Capítulo 6. Correm debaixo da tempestade, com as rajadas de vento a atingirem imprevisivelmente ruas e becos. Os calcanhares deslizam no gelo traiçoeiro. A aguardente tornou-se imunes ao frio. Ninguém se deu ao trabalho de acender as luzes ao longo das fachadas, certos de que nem a guarda da cidade estaria a trabalhar numa noite daquelas. Cardell levanta a gola com a mão boa para impedir a neve de entrar no casaco, seguindo de perto Vinge, que quase desaparece no meio dos flocos de neve à sua frente. Não precisa de ver. O som áspero da tosse é suficiente para lhe indicar o caminho. Quer pedir ao amigo para abrandar e recuperar o fôlego, mas decide não dizer nada. Um chapéu de feltro preto, arrancado pelo vento à cabeça do dono, rebola pela estrada gelada. Lá embaixo, em Slotsbakken, Vinge reconhece a aldraba da porta da casa de Indebetowska e descobre que está trancada. As batidas de Cardell acabam por acordar o guarda do turno da noite, completamente zonzo, que pragueja ao ver Cecil Vinge e pede imediatamente desculpa. Não é que deseje vê-lo enterrado, mas agora que o encontro aqui, a caminhar entre os vivos, percebo que tem umas contas a ajustar com o secretário Blom. Precisam de todas as suas forças para fecharem a porta atrás de si. Com as mãos trêmulas, Vinge levanta o anel diante de Cardell e aponta para a parede da escada, onde o brasão de Nils Henrik Achan-Liugensparre ainda está pendurado. Vê? O asno. Cardell semicerra os olhos, para tentar focar a pedra gravada e o escudo elaborado, pendurados na parede. São semelhantes, ainda que não sejam iguais. Exacto. E faz todo o sentido. Se eu estiver certo, o Carl Johan esteve várias vezes no mesmo lugar onde nos encontramos agora, a olhar para o mesmo brasão. O brasão do Carl Johan tem demasiadas semelhanças com o do nosso anterior chefe, Liugensparre, também conhecido como Asno, para ser mera coincidência. Sabemos que o Carl Johan desenhou o seu próprio brasão. Basuo no du Liugensparre. E não se pode propriamente considerar esse brasão como um segredo bem guardado, está pendurado mesmo em frente à escada. Sim e não. Antes de a esquadra se mudar para Indebetowska, estava pendurado na escada da casa da rua Tradgarsgatan, Jean Michael, mas nenhuma dessas escadas era acessível ao público. Duvido que algum dos criminosos que por aqui passavam a caminho do tribunal quisesse imitar o chefe da polícia. E também sei que o Carl Johan não tinha um cargo formal na polícia. Conheço todos os agentes, notários, oficiais e comissários de nome e de vista. Em nenhum destes grupos há uma pessoa de cabelos compridos e louros como os do Carl Johan, e muito menos alguém que tenha desaparecido em circunstâncias misteriosas. Mas o Liugensparre também tinha outra força a trabalhar para ele, um grupo de informantes cuja missão era vigiar qualquer pessoa que conspirasse contra a coroa. E de muito lhe serviu. Disse frequentemente que acabamos por encontrar o nosso destino no caminho que seguimos para o evitar. O rei Gustav não foi exceção. Não obstante, havia muitos informantes, e este grupo atraía homens ambiciosos que não tinham grandes perspectivas de alcançar o sucesso por outros meios. Era o lugar perfeito para uma pessoa como o Carl Johan. Ora, uma vez que estes caçadores de fortunas tinham pouco contato direto com o chefe de polícia, era fácil idealizarem-no, o que não acontecia com os que recebiam diariamente ordens dele, como a alcunha que lhe deram sugere. De qualquer forma, estavam sempre a entrar e a sair da esquadra com relatórios, até o Liugensparre ser enviado para o exílio, e eram uma fonte de irritação para os polícias mais oficiais. Continuo a não perceber como isso nos ajuda a descobrir o nome do Carl Johan. Que dia é hoje? Cardell precisa de pensar antes de responder. Desde a notícia falsa da morte do amigo no início daquela semana, perdeu a noção do tempo, e os dias pareceram correr num contínuo, separados por breves pausas para dormir. Vinge volta-se para o guarda que faz o turno da noite e que, relutante, sacode a cabeça para afastar o sono e responde. É sábado, dia 7. E que horas são? Quase meia-noite. Não temos tempo a perder, Jean Michael. No borsen esteo a festejar a partida do Norlin. Se tivermos sorte, ainda apanhamos lá o homenageado. Preciso de trocar umas palavrinhas com o nosso anterior chefe de polícia antes de ele ir para o norte. Passam o cimo do monte e chegam à Praça Sortorget, com a Borchuse do lado esquerdo. A torre da igreja Sorkirkan projeta sua sombra por cima do telhado do palácio. Vinge solta um suspiro audível ao ver que a fachada ainda está iluminada, o que indica que a celebração continua. Há velas acesas em todas as janelas. Na sala, as mesas compridas foram afastadas para os cantos para abrir espaço para a dança. Os sapatos batem com tanta força no chão ao ritmo da orquestra que os candelabros começaram a balançar. Cardell vê muitos rostos conhecidos no meio da multidão, que deve ter mais de 200 pessoas. O substituto, Modei, dança com o rosto corado como uma lagosta acabada de cozer e tem a gravata desapertada, a escorregar-lhe pelas costas. Rostos muito conhecidos da magistratura balançam de um lado para o outro com copos de champanhe nas mãos. Cardell olha para as costas do diretor da Câmara do Comércio, Cederiel, entre duas tapeçarias, e vê o homem apoiar-se na parede e rir de algo que vê no teto. Não há dúvida de que o Norlin era popular. Wingesent. Foi pelas suas qualidades como chefe de polícia que foi despedido. Está a vê-lo? Cardell passa os olhos pela multidão. Na mesa do homenageado. Vinge encontra Norlin num canto da sala. Norlin tem honores e as bochichas cordas e a peruca formal desalinhada. A descobrir demasiado a testa. Dá um salto quando vê Vinge. Pensei que tinhas morrido. Cecil, não me digas que a festa foi tal que acordamos os mortos? A única razão por que me vês é o facto de também estares morto, Johann Gustav. O teu corpo terreno está ali caído, no chão da sala, morto pelo excesso de vinho e com uma amêndoa com açúcar entalada na garganta. Vim para te guiar até as margens do Estige e para te entregar a Caronte. Norlin larga o copo. O sangue desaparece-lhe do rosto e fica estupefacto por um momento, sem saber o que responder, até que uma mulher com o modelo de uma fragata entrelaçado no cabelo tropeça ao seu lado a caminho da escada. Ele desata a rir. Caramba,
Cecil Winch. O fantasma de Indebetouska, Bedo. Nunca te tinha visto bêbado nem te tinha ouvido fazer piadas, mas cheira-me que as duas coisas estão ligadas. Se estavas a tentar imitar um fantasma, os soluços denunciaram-te. Norland Abra os Bracos como se quizes abracar todas as injusticas do mundo. Então, a minha história como chefe de polícia terminou finalmente. Se estiver demasiado frio em Västerbotten, a memória de que fugi das intrigas de Estocolmo será suficiente para me aquecer. Sabes quando o Lhou toma posse? Uma expressão séria abate-se sobre o rosto de Norlin. Não sei ao certo. Talvez dentro de uma semana. Lamento não ter podido comprar-te mais tempo. Cecil, vim aqui para te pedir um grande favor, Johann Gustaf. Quando visitei a tua sala depois de inspecionar o corpo do Faturen, a tua secretária estava cheia de cartas por abrir dos informantes do Ljusnarsparre, relatórios que continuaram a chegar de todo o país, apesar de já se ter passado um ano desde que ele partiu para a Pomerânia. Essas cartas ainda existem? A sala foi limpa? Passei alegremente todo o trabalho ao Isaac Blom. Tenho motivos para crer que a solução do mistério do crime que eu e o Jean Michael passamos o outono a investigar se encontra entre essas cartas. Johann Gustaf, permites-me ter acesso a elas ainda esta noite? Se é tudo o que me pedes, é o mínimo que posso fazer. Leva o Blom. Já bebeu mais do que o suficiente para uma noite. Norland Lanka olher insinuante Cardell. Mas não o deixem descer as escadas sem o vigiarem. Hoje já caiu e magoou a cara. Asterisco Isaac Reynold Blom, que está a conversar com duas damas de rosto pintado de branco e com vestes largas, deixa cair o copo no chão ao ver Cardell, que tende o agarrar pelo pescoço para o impedir de se esconder debaixo de uma mesa. Não me bata mais. Cardell mantém o pequeno secretário de pé, apesar de os joelhos do homem terem perdido as forças. Vinge pousa-lhe uma mão no ombro num gesto tranquilizador. Blom deixa-se persuadir com vinho e começa a recuperar a confiança a cada gole. No átrio, encontram o seu casaco gasto. Vinge é o primeiro a sair. Os poucos degraus até a rua estão repletos de convidados que foram apanhar ar, tão aquecidos pela dança e pelo vinho que nem se deixam afectar pelo nevão cerrado ao ponto de nem se conseguirem ver as bombas do poço. Uma mulher de ombros despidos tenta apanhar flocos de neve com a língua ao som dos risos e aplausos dos cavalheiros. Um deles recua um passo no momento em que Vinge se cruza com ele. Os dois homens chocam e, quando o outro se vira, ficam cara a cara. O reconhecimento surge para ambos ao mesmo tempo. Vinge dá um passo atrás. Gillis Toss. Não te vejo desde o curso e tampouco ouvi o teu nome desde que o li numa carta ao Norlin, a chamar-me Jacobino. As faces de Tosse estão vermelhas da bebedeira, mas a voz é firme. Cecil Winch. Gostaria de poder dizer o mesmo de ti, mas hoje em dia o teu nome anda por toda a parte. Faz uma pausa com um sorriso irônico nos lábios e levanta os cantos da boca. Mas não durante muito tempo, se bem entendi. Como estou, Madame Sachs? Tosse levanta os braços. Bom, vai demorar bastante tempo a recuperar a confiança que perdeu. A casa de Keiserska está atualmente vazia, mas a nossa pequena associação não tem falta de recursos e encontra muitos outros locais à sua disposição. Não precisas de te sentir culpado por nos teres privado dos nossos prazeres. És do tipo que gosta de ver outros a abusarem de pessoas indefesas, Gilis, ou também participas. Do que me lembro de Uppsala, diria que é mais o primeiro caso. Tosse dá um passo na sua direção e baixa a voz até um tom confidencial, enquanto pousa uma mão no ombro de Vinge. Cecil, sei que não te resta muito tempo, e não desejo a ninguém a morte numa cama ensanguentada, mas terias tido um fim bem pior se tivesses continuado a perseguir a ordem das Eumênides, e de nada teria servido. Há coisas neste mundo que ninguém pode mudar, e a prevalência dos mais fortes é uma delas, independentemente do que o teu amado Rousseau tenha dito. Vinge afasta a mão de Tosse do ombro. Se o Reuterou não se tivesse livrado do Norlin, os dias deles estariam contados. Tosse sacode a cabeça para trás e solta uma gargalhada ruidosa. O Reuterholm? Oh, Cecil. Agora lembro-me de ti como se fosse ontem. Sempre revelaste uma estranha combinação de inteligência e ingenuidade. Bebe o resto do vinho, atira descontraidamente o copo para a escada e volta para o seu grupo, ainda a rir. Juntos, avançam curvados pelo lado da praça, Vinge e Cardell, com Isaac Blom entre ambos, e continuam por Slottsbacken em direção a Calargra. O guarda parece ter deixado o seu posto, e, à entrada da casa de Indebetouska, Blom procura a chave, enquanto Vinge pigarreia para expulsar o muco da garganta. Isaac, há quanto tempo estás na esquadra? Desde 87, 88? Blom fita o chão enquanto se debate para abrir a porta contra a força do vento. 86. Sacodem a neve dos sapatos nos degraus da entrada. Quando Cardell encosta a mão à parede interior, constata que está tão fria como o ar lá fora. Blom faz um gesto com a mão por cima do ombro, enquanto os guia para o interior da casa. Vinge segue-o com as mãos atrás das costas. Trabalhaste com o Ljusnarsparre durante anos. O que recordas dos espiões dele? Da rede de informadores que estabeleceu por todo o país? O rei Gustavo foi ficando cada vez mais paranoico à medida que os anos avançavam e o número dos seus inimigos aumentava. Onde ele mais gostava de estar era em Haga, o seu mundo de fantasia, com bosques de pinheiros e praias rochosas a que deu nomes italianos, longe das intrigas da cidade. A nobreza cuspia por cima do ombro quando ouvia o nome dele, a corte temia os seus acenos de cabeça, os seus próprios lacaios contavam histórias de arrepiar. Um deles veio a tornar-se o seu carrasco. O Ljusnarsparre criou a sua esquadra ainda durante o quarto ano de Gustavo no trono, o ano de 76, mas, com o tempo, Gustavo sentiu que havia necessidade de mais qualquer coisa. Coube ao Ljusnarsparre a tarefa de encontrar ouvidos para o rei, de recrutar um grupo de homens que escutassem as conversas e lhe comunicassem o que era dito em confidência. Nos últimos anos, a situação em Franca tornou-se o tema mais interessante. Gustavo temia que a revolução se espalhasse. Os espiões do Ljusnarsparre foram enviados em busca dos traidores do reino.
Winjacent. Sim. É assim que recordo a situação. A despedida do Liu Gensparre ocorreu em dezembro do ano passado. A notícia do seu exílio demorou muito tempo a chegar a todos os que lhe enviavam relatórios. Andamos à procura de uma ou várias cartas por abrir que terão chegado na primavera e no verão. Blom olha para o fundo do corredor. Levei tudo o que havia em cima da secretária do Norlin e fiquei com um monte de papel em que ninguém tem interesse, mas que também ninguém tem coragem de deitar fora. Num canto hão de encontrar um armário que já era velho quando a esquadra se mudou para aqui. Tudo ok resta dos documentos do Liljenspar esta lá. Deixei-me acender uma luz. A candeia de Blom mostra-lhes uma sala cheia de livros, pastas, dossiês e caixas. Quando Cardell abre o armário em causa, caem para o chão pilhas de documentos que estavam apoiados contra a porta. Murda. Arranje espaço na mesa. Eu apanho esta atrapalhada toda. Ora bem, como vamos fazer isto? Vinge dá uma volta demorada à pilha de papéis, enquanto pega ao acaso em envelopes por abrir. Separamos por remitini data. Recorda-se da nossa conversa no cemitério de Maria, sobre os cotos do Carl Johann que pareciam ter tido tempo para cicatrizar? Vamos seguir o percurso dos ferimentos no tempo. Quando se terá amputado o primeiro membro? A minha suposição foi que terá sido em julho. Nesse caso, podemos concluir que toda a correspondência do Carl Johann terminou em julho, o mais tardar. Vamos separar todas as cartas por remetente data. Se um conjunto de cartas contiver alguma coisa com data de agosto ou posterior, podemos excluir essa pessoa. A correspondência regular que termina em junho e julho é de especial interesse. Escoa-se uma hora ou mais enquanto, em silêncio, passam em revista centenas de envelopes e os dispõem em pilhas, como se estivessem envolvidos num estranho jogo de cartas. Algumas dessas pilhas voltam para o armário, acompanhadas de uma imprecação de Cardell. O número de cartas vai diminuindo e, por fim, restam apenas alguns montes. Vinge organiza as pilhas restantes numa fila única, enquanto Cardell se esforça para conter a impaciência. E agora? Abrimos as cartas que restam e vemos se o conteúdo nos pode dar alguma informação adicional. Cardell não nasceu para a leitura. As longas linhas de rabiscos cansam-no, e o conteúdo raramente vale o esforço. Meu Deus! Alguns destes homens podiam representar o país numa competição de aborrecimento. Este nem sequer sabe escrever sueco. Deixe-me ver. É uma salganhada sem sentido. Vinge franze a testa, num gesto de concentração. Claremont. Mas não creio que seja por acaso. Trata-se de um código. Um sistema em que as letras trocam de lugar umas com as outras. E o que nos diz isso? Nada acerca do conteúdo. Quem é o remetente? A carta está assinada por Daniel Deval. E a data? A primeira tem mais de um ano. A última tem data de junho. Vinge encosta uma mão ao rosto e massaja as têmporas. Em tempos aprendi um método para resolver cifras, mas os últimos copos no Gilene Solen empurraram-me essa informação para o fundo da memória. Começa a andar de um lado para o outro enquanto move silenciosamente os lábios e escreve no ar. Ao fim de alguns momentos, volta-se para a mesa, levanta o envelope e solta uma gargalhada. Jean Michael, perdoe-me. Tornamos a coisa mais difícil do que era necessário. Não devia ter me deixado beber tanto. Vinge levanta a carta, e Cardell aproxima-se mais. Em ambas as extremidades da folha havia o resto de um selo, que fora quebrado para abrir a correspondência. O pequeno selo, impresso no lacre, era igual ao anel do Carl Johann. Cardell demora um momento a recuperar a fala. O nome do Carl Johann é Daniel Deval? Sem dúvida. E menciona uma morada? Sim. Todas as cartas vêm de um lugar chamado Fagelsan. Conhece-o? Nunca ouvi falar. Nem eu. Vamos ver se o Isaac Blom tem alguma informação adicional. Blom está sentado na sua cadeira, debruçado sobre a secretária e com o rosto pousado nos braços. Ressona muito alto e luta vigorosamente contra as tentativas de o acordarem, até que Cardell lhe dá um murro em cheio nas costelas. Encontraram alguma coisa? Winjacent. Talvez. O Isaac por acaso não sabe onde fica um lugar chamado Fagelsan? Blá massaja as temporas. Fagelsan é uma propriedade. Fica perto de Sagan, não muito longe do antigo Palácio Real em Vasby. Pertence à família Bal, um condado. Tem um brasão simples, como os que são usados pela velha nobreza, uma burela branca sobre um fundo negro. Não restam muitos Bal em Fagelsan, ao que sei. Gustave Adolphe Bal pertenceu ao Conselho Nacional há algumas décadas. Lembro-me vagamente de ouvir dizer que desapareceu no estrangeiro. Supostamente, deixou um único descendente. Os Bal foram em tempos uma grande família, em vários sentidos. Já não resta nenhum. É tudo o que sei. Vinge já vai a sair porta fora quando Blom acaba de falar. Arua Kopmangaton a estrita, e fica ligeiramente afastada de Slotsbacken. A tempestade abrandou um pouco, e um novo dia avizinha-se, mas a escuridão do inverno ainda vai durar algumas horas até o sol subir acima do horizonte. Vinge baixa a aba do chapéu sobre os olhos para chamar uma carruagem. Cardell segue-lhe os passos, cheio de maus pressentimentos. O que lhe parecia estar a acontecer demasiado devagar ganhou agora um ritmo vertiginoso. Será sensato agirmos tão precipitadamente? Não devemos preparar-nos? Vinge responde-lhe por cima do ombro. O que sugere? Cardell pragueja quando o seu calcanhar fica preso entre duas pedras. Talvez devamos levar um punhal escondido na bota e um estilete na manga do casaco? Uma pistola e um mosquete? Um morteiro para o caso de nos recusarem a entrada? Além disso, não tenho passaporte para passar a alfândega. No Brandaton tem a um cocheiro a arranjar uma ferradura solta. Vinge faz-lhe sinal enquanto Cardell se põe ao seu lado. Não se preocupe com o passaporte. Tenho papéis em nome do Norlin que nos garantem a passagem sem perguntas. Quanto ao resto, já não temos mais aliados. Agora somos só nós os dois, Jean Michael. Não sou adepto da violência.
Se um poder superior nos aguardar no fim da viagem, não temos muito com que nos defender em termos de armamento. Temos de depositar a nossa confiança no que possuímos, e para mim o tempo é importante, não apenas por causa da minha saúde, mas também por causa do Ulhou. Neste momento há um vácuo entre as duas autoridades, a do Norlin e a do Ulhou, e o melhor que temos a fazer é terminar a nossa aventura enquanto esta situação se mantiver. Estas condições mudam em alguma coisa as suas reservas? Vou subir agora para a carruagem que temos à nossa frente. Faço-o sem grande coisa a perder. O Jean Michael ainda pode voltar atrás, não me passaria pela cabeça censurá-lo. Vinge instala-se no assento com um gesto para o cocheiro, para a ponte de Norbro. Irritado, Cardel sacode oest Flocostanive du Rosto e Riesi Ruidassiment. Se tivéssemos um momento para nos abastecermos em Stalmastaregarden antes de deixarmos a cidade, teria um companheiro de viagem muito mais feliz e uma viagem mais agradável. Um copo para o caminho ajudaria bastante a restaurar-me o equilíbrio. Vinge morde uma cutícula da unha com uma expressão pensativa. Também estou com uma grande dor de cabeça. Capítulo 7. Há algumas semanas, as rodas das carruagens foram substituídas por patins de trenó. O Stalmastaregarden, a última estalagem que separa Estocolmo da floresta, tem pão, carne e tabaco para vender, além de vinho para ajudar a empurrar a comida para baixo. A estrada encontra-se em mau estado. O tempo ameno da semana anterior foi substituído por uma vaga de frio, e os patins resvalam no gelo, que às vezes é liso, outras vezes ondulado. Os cavalos têm dificuldade em firmar os cascos. Os marcos de madeira, ferro ou pedra passam devagar. A cada 2 milhas encontram estalagens, e as pausas que aí fazem para dar descanso aos cavalos e para o cocheiro trocar algumas coscovilhices com os moços de estrebaria fazem o tempo arrastar-se ainda mais. Vinge conhece bem o trajeto. Viajou por aqueles caminhos estreitos muitas vezes durante os seus tempos em Uppsala, e não se surpreende ao ver que certos traços estão em melhores condições do que outros. Um sol pálido surge a leste e ilumina a paisagem morta durante algumas horas. A luz passa-lhes por cima dos ombros e projeta longas sombras na direção contrária. A floresta, antiga e indiferente, está mergulhada em silêncio de ambos os lados do caminho. O relógio de bolso de Vinge, o seu Beurlin, tantas vezes desmontado e remontado, está aberto sobre o joelho até a luz ser demasiado fraca para lhe permitir ver o progresso dos ponteiros. Quando as estrelas começam a aparecer, cobrem-se com as mantas e peles da carruagem, cada um mergulhado nos seus pensamentos, apenas interrompidos pela linguagem sem palavras com que o cocheiro fala com as suas bestas. A lua está em quarto crescente e é tão fina que mal consegue espalhar uma luz fraca sobre o caminho. Cecil Vinge dá consigo a questionar a confidência que fez a Cardel poucas horas antes. Lembra-se de como a mulher se enfureceu quando ele se apresentou a meio das suas atividades. Ele próprio sentiu uma dor insuportável, e isso pareceu enfurecê-la ainda mais. Deveria ter expressado os seus sentimentos com violência, ter arrancado o cabo da cama e tê-lo matado? A violência nunca fez parte do caminho da razão, do qual Vinge nunca se desviava. Agora pergunta-se se existirá um lugar onde o amor se pode transformar em violência. Ao longe, um uivo saúda a lua. Recorda-se das palavras de despedida de Joseph Thatcher e arrepia-se. O senhor é mesmo um lobo. Um dia, os seus dentes brilharão, manchados de vermelho, e irá saber que eu estava certo. A carruagem continua a avançar pela noite fora. Atrás de si, uma a uma, deixam 10 milhas, e, nos arredores de Sala, erigida em volta de uma mina, o cocheiro conduz a carruagem até uma praça quadrada entre quintas e estábulos, puxando as rédeas e voltando-se para os seus passageiros. Não vamos conseguir chegar mais perto do que isto. Pela minha parte, está na hora de procurar abrigo para a noite e de dar de comer aos meus cavalos. No interior aquecido de estaligem ha alguns hospeds acordados, a jantar. Uma rapariga gorducha serve as mesas e ri-se quando lhe perguntam por Fageusa. Não vão encontrar lá nada, pelo menos a esta hora. Há muito tempo que ninguém tem assuntos a tratar em Fageusa. Não sendo possível encontrar transporte, talvez possamos pedir 2 cavalos emprestados? Com este frio e a pessoas de quem nunca ouvi falar, nem por todo o dinheiro do reino. Vinge começa a deitar moedas para cima da mesa até superarem muito o valor dos cavalos. Os cantos da boca da mulher levantam-se cada vez mais, até que faz um aceno divertido a Cardel e a Vinge. Claramente, há mais dinheiro no reino do que eu pensava. Os 2 cavalos são corpulentos, e a ligeireza não é o seu forte. As estradas estreitas foram novamente cobertas pela neve e não vão voltar a ver a luz do dia até a primavera. Cardel e Vinge seguem as indicações de caminho que o conhecimento combinado dos que estavam na estalagem lhes deu. Ao luar, avançam com um grande precipício do seu lado esquerdo e a estrela polar à sua frente, até uma avenida ladeada por tilha se destacar do meio da neve, ao fim de 1 hora ou mais. Os cavalos abrem caminho com esforço pela neve até chegarem à zona sob as árvores, onde o piso é mais sólido. Ao fundo da avenida há edifícios escuros e silenciosos. A grande casa destaca-se do outro lado de um pátio com uma fonte pousada numa cama de gelo. Vinge puxa as rédeas e faz o cavalo abrandar até parar. Parece-lhe familiar? Miquel Cardel, desconfortável na sela e secretamente grato por não terem conseguido alugar cavalos mais velozes, balança uma perna sobre o dorso do animal, desce da sela e fica, por momentos, com a bota presa no estribo estreito. Da carta do Blix? Sim. O pobre coitado descreveu detalhadamente este lugar. Mas não parece estar aqui ninguém há muito tempo. O lugar está silencioso como um túmulo, não há fumo a sair das chaminés, vejo pelo menos uma dezena de janelas partidas, e não há luzes ou pegadas à vista. Não obstante, estamos aqui. Não vamos voltar para trás sem termos a certeza. A casa é grande. Temos muito terreno para investigar. A porta está entreaberta. A neve entrou para dentro da casa e travou a porta de ambos os lados. Os 2 homens têm de usar todo o peso dos seus corpos para abrirem e conseguirem entrar. O átrio é grande e está vazio.
Vinge fica em silêncio por um instante, à escuta. É difícil imaginar uma presença humana aqui. Vamos começar pelo piso inferior. Eu sigo o corredor do lado esquerdo, o Jean Michael da direita, e depois subimos. Voltamos a encontrar-nos junto às escadas antes de passarmos ao próximo piso. A avaliar pela localização das chaminés, vai encontrar a cozinha. Veja se consegue achar algumas candeias ou algo que nos possa iluminar o caminho. Uma porta leva Cardell à primeira sala do lado direito. É uma sala de recepção, onde os anfitriões costumavam receber os seus convidados. A neve, e antes dela a chuva e a umidade, escorreu pela parede e acumulou-se no pavimento, fazendo as tábuas de madeira inchar tanto que formam arcos. A luz fraca do luar confere a tudo o mesmo tom de cinzento. As tapeçarias penduradas em volta das janelas, os móveis cobertos de buracos onde as ratazanas e os ratos construíram os seus ninhos, os quadros cujas telas estão curvadas do vento e do tempo. Mais para o interior do edifício está escuro como um túmulo. Tacteia ao longo das paredes e sente as lombadas dos livros nas estantes. Para sua alegria, encontra também um castiçal de metal, tão frio que por um momento se lhe cola à palma da mão. A cera está dura e congelada, e as várias tentativas de Cardell de acender a vela iluminam as estantes por momentos. Por fim, a vela acende-se. Forma-se uma pequena chama. Põe o braço em frente à chama para proteger da corrente de ar e avança pela casa. Tudo está mergulhado em silêncio, frio, morto. O gelo alastrou pelas paredes. O teto deve ter tantas fugas como uma peneira. Para lá de uma despensa vazia e de uma espécie de armazém surge uma escada que conduz ao piso superior e a uma cave abaixo deste. Fica parado ali no meio por um momento, confuso, até que encolhe os ombros e decide investigar a cave. A luz faz aparecer barris e prateleiras do meio das sombras, e, para sua alegria, Cardell vê que estão repletas de garrafas. Muitas estão congeladas, mas mais para o fundo da cave o frio ainda não penetrou, e há ali garrafas que sobreviveram. Cardell escolhe uma, parte o gargalo e leva o vidro aos lábios, com cuidado para não se cortar. É vinho Tokaji. Com um suspiro de satisfação, vira as costas à cave e dirige-se para a escada. Ouve um som vindo do piso de cima. Um passo sobre uma tábua rangente ou um móvel a ser arrastado. Cardell percebe que se distraiu com a vela e com o vinho e que perdeu a noção do tempo. Vinge deve ter se cansado de esperar junto da escada depois de ter investigado a sua sessão e terá decidido encontrar-se com ele no piso de cima. Bebe mais alguns goles e sobe. As janelas da escadaria deixam entrar a luz da lua e, juntamente com o vinho, ajudam a melhorar o seu humor em relação àquela busca sem sentido. A vela que carrega afetou-lhe a capacidade de ver no escuro. Não se mexa. Não é a voz de Cecil Vinge. É grave e monocórdica, mas com algo mais, uma espécie de dificuldade em proferir palavras, talvez por causa do frio. Apague a vela e vire-se. Cardell obedece. Na escuridão súbita é difícil perceber quem está a falar. A figura destaca-se contra uma janela, atrás da qual o mundo está dividido entre um céu escuro e campos cobertos de neve. Talvez não tenha visto o que tenho na mão. É uma carabina, com o cano apontado à sua barriga. Cardell semicerra os olhos para ver melhor. O homem tem uma estatura média, com um casaco gasto de pele de lobo por cima dos ombros. Por baixo dele, as roupas têm as mesmas cores que o resto da casa. O que em tempos foi belo está agora degradado. As calças curtas estão desbotadas, faltam-lhes botões, e as costuras estão esgaçadas. O rosto do homem está enrugado e parece mais velho do que provavelmente é. Agora já o vejo. Também tivemos armas dessas na marinha. É uma bela arma que aí tem, mas vejo que não é nova. Não se deixe iludir pela aparência de Fagelson. O estado da casa não corresponde ao estado desta arma. Serviu muito bem o meu pai de Narva Fraustad e nunca falhou. Veio aqui para roubar vinho? Está sozinho? Cardell sente a pulsação ecoar-lhe nos ouvidos. Está habituado àquelas mentiras e não hesita nem por um segundo. Sim. Vim na esperança fútil de encontrar algo que me ajude a sobreviver ao inverno. Há muito tempo que perdi os meus amigos. O homem assente. Pela roupa que usa, suponho que pertence à guarda. O que faz aqui, tão longe da cidade? Deixei o meu posto e tento sobreviver o melhor que posso, agora que troquei todo o meu salário por bebida. Disseram-me que esta casa estava vazia e que ninguém daria pela falta do álcool que daqui desaparecesse. Caminhe à minha frente e desça a escada pelo mesmo caminho por onde veio. Não precisa de olhar para trás. Estou aqui, atrás de si e com a carabina apontada às suas costas. Há um pequeno edifício aqui perto, junto a um dos campos. É para lá que vamos. Cardell lança um olhar pensativo ao homem. Vejo que a sua carabina tem uma pederneira. Na marinha disseram-me que a pólvora não ateava pelo menos uma em 5 vezes. O homem mantém-se imóvel por momentos e depois a sua voz monocórdica volta a falar. Há um monte de estrume perto do local para onde nos dirigimos. Tem sido alimentado ao longo de gerações com impurezas de animais e de pessoas. Nem o frio do inverno consegue diminuir o calor produzido pela decomposição. Borbulha e fumega a partir do centro. Vivem ali larvas mais antigas do que as raízes das tilhas. Eu estava preparado para esta visita. É nesse monte que guardo as minhas balas. Todos os dias vou lá com a carabina e troco a bala que tenho na arma por uma desse monte. A sua morte por febre e doença é garantida assim que a bala lhe romper a pele. A ferida irá começar a doer, depois será o ardor, e a morte só o libertará depois de uma agonia infernal. A minha carabina nunca falhou. Talvez o destino queira que isso aconteça hoje pela primeira vez. A escolha de correr o risco é sua. Cardell pondera a situação por um momento e depois encolhe os ombros, vira-se e começa a descer as escadas. Caminham pelo meio da neve. As estrelas e a lua iluminam-lhes o caminho em direção ao edifício periférico, o primeiro de um pequeno conjunto de construções. A porta está trancada com uma barra pesada. Levante a tranca e entre. Cardell tem dificuldade em agarrá-la com uma só mão,
mas apoia o ombro por baixo da tranca e levanta-a. A porta abre-se. Cardell sente um cheiro nauseabundo, tão forte que tem de cobrir o nariz com o casaco. Diabos. Como se chama? Exguarda? Michael Cardell. Então, Michael Cardell, tenho uma proposta para si. Quero que pense bem antes de me responder. Gostava de lhe poder oferecer algo melhor, mas tenho de ficar aqui mais um pouco enquanto espero por outro convidado, e não quero correr o risco de deixar que os dois se cruzem. Algures dentro do edifício, Cardell sente um movimento. Algo grande desperta ali dentro e aproxima-se. Uma corrente tilinta quando é esticada até ao limite. Vê o cão, impossivelmente grande, com os seus olhos brilhantes como brasas acesas e a saliva a escorrer-lhe dos cantos da boca. Este é o Magnus, Michael Cardell. De certa forma, vai tornar-se o seu túmulo quando comer os seus restos mortais. É um homem grande. Preferia não ter de arrastar o seu corpo até ele, portanto, a minha proposta é a seguinte. Avance até a parede e aproxime-se do Magnus o máximo que puder sem ele conseguir apanhá-lo. Quero que se ajoelhe aí. Vou dar-lhe um tiro no pescoço, mesmo junto à nuca, para cair para frente e ficar ao alcance dele. Vai ser uma morte limpa, rápida e suave, e nenhum de nós tem de ficar manchado pelo seu sangue. Se, em vez disso, optar por uma ação desesperada, vou dar-lhe um tiro na barriga e deixá-lo onde cair, entregue ao frio, à dor e à febre. O Magnus é suficientemente grande para manter este edifício quente. Se o tiro não for fatal, o frio também não irá por fim ao seu sofrimento esta noite. E talvez também não durante o dia de amanhã. Os cabelos da nuca de Cardell arrepiam-se. Não sabe o que responder. As imagens piscam-lhe diante dos olhos. Pontos luminosos formam uma imagem na escuridão atrás do cão. Asas negras num abismo. A morte aproxima-se, o mesmo ser que o obrigou a largar os dedos que o puxavam para as profundezas nas águas de Svensund. Com as pernas trêmulas, põe um pé diante do outro e depois ajoelha-se junto à parede de madeira, onde cada buraco se transforma nos olhos da morte. Um pouco mais perto, se não se importa. Tanto o pelo do Magnus como o que me cobre já viram melhores dias, mas isso não é motivo para o sujar desnecessariamente. Avança um pouco mais, de joelhos. A boca de Magnus a escorrer saliva e os seus olhos de predador estão muito próximos, com um hálito que tresanda a carne pútrida e a sangue. Por trás do ombro de Cardell ouve-se um movimento, o som de gelo a ser sacudido de roupas. Quando vira a cabeça, vê a figura de Cecil Vinge em frente à porta aberta, e até o homem do casaco de pele se vira para olhar para a visita inesperada. É então que a arma emite um estrondo. O líquido vermelho espalha-se por toda a sala. Cardell tem a impressão de que o tiro ecoa pela paisagem e de que o silêncio que se segue dura uma eternidade enquanto o fumo emana da arma e sobe em direção às vigas. Está morto, sabe que está, e percebe que o motivo por que não sente nada é o facto de estar fora do alcance da dor, num lugar porque anseia desde que a âncora do Ingeborgo manteve preso ao seu lugar e à vida. Ao longo da perna sente o líquido que deve estar a escorrer-lhe do fundo das costas, onde foi atingido. A sua visão ensombrece, e a última coisa que vê são os dois homens ali parados, um calado e imóvel, o outro a encostar a carabina fumegante à parede enquanto fala com uma voz que soa cada vez mais fraca aos ouvidos de Cardell. O senhor é o Cecil Vinge. Estava à sua espera. Chamam Johannes Balk. Sou o responsável pelo destino do Daniel Deval. Veio para me levar para Estocolmo. Vamos então. Não temos mais nada a fazer aqui. Capítulo 8. O sol parece mais distante do que nunca quando se ergue e segue um percurso tão curto que o faz parecer um pequeno pedaço de carvão incandescente a rodopiar junto ao horizonte. A luz pálida ilumina Cecil Vinge e Johannes Ball no lugar onde estão sentados, no trenó. À luz da manhã, Vinge tem pela primeira vez a oportunidade de observar o homem que está sentado à sua frente, imóvel. É difícil determinar a sua idade. Jovem mas envelhecido antes do tempo ou velho mas com uma aparência jovial. Recorda-se das palavras de Christopher Blix e sente-se obrigado a concordar. Há um vazio obscuro dentro daquele homem. A próxima inspiração de Vinge faz-lhe doer o peito. As suas cogitações são interrompidas por um ataque de tosse súbito. Inclina-se para o lado do trenó, cobrindo a boca com um lenço, e cospe uma mancha vermelha. Como está a sua saúde, Sr. Vinge? A voz de Johannes é monocórdica. É como se nunca tivesse aprendido a melodia da fala e por isso tivesse optado por manter aquele tom fixo e constante. O tom faz Vinge lembrar-se dos seus anos de juventude à secretária, onde ele e seus colegas aprenderam a ler em voz alta em línguas que não dominavam e cujo conteúdo não entendiam. Às vezes, parece que a língua do homem não consegue formar os sons certos, obrigando-o a parar e escolher outra palavra. Por que está a ser tão atencioso? Johannes Ball olha para Cecil Vinge. Os olhares de ambos cruzam-se pela primeira vez. As pupilas de Ball são tão grandes e negras que não é possível perceber a cor das íris. Por que não haveria de me preocupar com os outros, Sr. Vinge? Porque é um monstro, Johannes. Ball deixa o silêncio alastrar entre ambos sem desviar o olhar. Assente, e Vinge sente os braços e tronco arrepiarem-se. O mundo fez-me assim. Se o que diz é verdade, o que havemos de pensar do mundo? Mas talvez a minha razão para me preocupar com a sua saúde esteja para além da piedade. Tudo a seu tempo. Já me conhecia, Johannes? Tive conhecimento do seu nome através do Extraposten, quando saiu a notícia do corpo encontrado no Faturen, e depois fiz a minha pesquisa. Informei-me acerca da sua carreira como advogado, e o que lhe despertou o meu interesse. Sempre se manteve fiel aos seus ideais. Nunca deixou de interrogar os acusados e sempre os deixou defenderem-se diante do tribunal, onde todos podiam ouvi-los. Depois de tudo o que aconteceu e de tudo o que sabe acerca de mim, pergunto-lhe, Sr. Vinge, se ainda acha que até um monstro como eu tem esse direito? Todos são iguais perante a lei. Esse direito é seu, independentemente dos crimes que tenha cometido. Deixa-me contar-lhe a minha história primeiro, ao meu ritmo. Não vou ocultar-lhe nada. Pode fazer as perguntas que quiser. Responderei o melhor que souber.
Acha que é possível, Sr. Vinge? Não sei quanto tempo ainda tem para me dedicar. Isso também não sei. Como é óbvio. Comecemos por um prólogo, se me permite. Johannes Ball fecha os olhos e inspira profundamente. Quando o ar lhe chega aos pulmões, 2 nuvens de vapor saem-lhe das narinas. Começa. Na minha família existe a tradição de baptizar o filho mais velho com o nome do rei Gustav II. A guerra do rei Gustav Adolf true requesa aos Ball como a tantos outros. Há 150 anos, deixamos as terras dos reinos alemães em ruínas enquanto mantínhamos a força do leão nórdico. Banhamo-nos em sangue e honra, fomos feitos condes, os fundos dos nossos cofres rebentavam sob o peso do ouro pilhado. Construmos Fagelsang nas nossos antagasteras, cortamos as arvores e cultivamos os campos. O meu pai foi o último de uma longa linhagem de homens chamados Gustav Adolf Ball, pais e filhos. Lembro-me do seu pai da minha infância. Pertenceu ao conselho quando o rei Gustav lhe deu essa honra. Foi um grande homem. Johannes Ball fita novamente os olhos de Vinge, e a sua expressão é inescrutável. Disse que os grandes homens se fazem à custa das dificuldades que superam. Ninguém pode negar que o meu pai enfrentou muitas. Houve 5 gerações de Balks entre ele e os campos de batalha onde os nossos antepassados conquistaram fortuna e honra. Cada um deles esvaziou os cofres e não devolveu um tostão. O meu pai só herdou dívidas. Aprendeu que a nobreza vale de muito pouco sem dinheiro, mas decidiu restaurar o nome da casa de Ball. Ficou solteiro durante muito tempo. Nunca fomos uma família de gente bonita, mas o meu pai herdou todos os piores traços. Tinha olhos esbugalhados, um nariz de batata, um peito encovado, magro e alto, têmporas afundadas e cabelo escasso e fino. Teve de procurar muito até encontrar uma esposa. Foi um casamento de conveniência. Não muito longe de Fagelsang existem domínios mais vastos, que antes do meu nascimento pertenciam à casa de Vide. Os Vide estavam em fim de vida. Lucas Vide, o patriarca, só tinha uma filha, e ele e a mulher já eram demasiado velhos para produzir mais herdeiros. Não tinham outros familiares. O que tinham era uma fortuna bem preservada. Tudo o que os Ball haviam gastado os nossos vizinhos tinham poupado. Certa noite, o meu pai visitou Lucas Vide para lhe pedir a mão da filha em casamento. Foi um encontro intempestivo. Por quê? A filha chamava-se Maria Vide, Sr. Vinge. O povo das redondezas chamava-lhe Virgem Maria. Não era boa. Mais de 3 décadas antes viera ao mundo com os pés voltados para a frente. O parto foi complicado. Um médico salvou-lhe a vida, mas ficou com deformidades. Precisava de ajuda para comer e nunca saía da cama. Passava os dias a olhar para coisas que mais ninguém via. Se havia algo mais por trás daquele olhar distante, nunca o revelou a ninguém. Quando meu pai lhe pediu a mão da filha em casamento, Lucas Vide nem pôde acreditar no que estava a ouvir. Ficou furioso e expulsou o convidado de sua casa. Gustav Adolf insistiu, explicando racionalmente a sua proposta. Através do casamento, uma simples formalidade, podia herdar os bens dos Vide e comprometia-se a geri-los como eles sempre haviam feito, nem que fosse por apenas uma geração, o suficiente para oferecer sustento a todos os que os Vide empregavam. Desta forma, a propriedade não seria tomada pelo rei e vendida a estranhos para comprar joias e plumas para os cortesãos. Gustav Adolf também jurou cuidar de Maria tão bem como os pais haviam feito até então, agora que as suas vidas estavam a chegar ao fim. Por fim, Lucas Vide resignou-se à lógica do meu pai. Apertaram as mãos, e a Virgem Maria foi levada à igreja sem mexer um dedo. Só os mais próximos estiveram presentes. O dote foi grandioso, com a promessa de ser duplicado mal Lucas Vide morresse. E foi assim que Gustav Adolf Ball salvou a sua herança ancestral. Mandou pintar o retrato da minha mãe, não como ela era, mas como deveria ter sido, num cenário pastoral com Fagelsang em fundo. Uma verdadeira farsa. Johannes Ball faz uma pausa. As palavras saem com mais facilidade quanto mais fala, e a gaguez com que se debate ocasionalmente torna-se menos pronunciada. Como pode imaginar, foi um escândalo quando as cobertas da cama já não puderam esconder a barriga da Virgem Maria. Segundo o acordo feito com Lucas Vide, o casamento nunca deveria ser consumado. Tiveram então de mandar chamar parteiras e médicos de sala para fazerem o parto. E foi assim que eu vim ao mundo, como a prova de que Gustav Adolf Ball invadira o quarto da esposa moribunda e violara o seu corpo imóvel. Disse que Lucas Vide teve um ataque cardíaco quando recebeu a notícia. Gustav Adolf visitou o leito de morte do sogro e, com as suas falinhas mansas, convenceu-o de que as suas heranças comuns tinham agora forma de continuar na família para o futuro e de que o que acontecerá era uma boa notícia. Vide quase desejou que o neto morresse. Viveu alguns anos fechado na desconfiança. Os dois nunca mais se falaram. Depois da sua morte, as propriedades dos Vide foram incorporadas nas nossas, tornaram-se parte de Fagelsang. Tudo o que Gustav Adolf planeara tornará-se realidade. Graças a ele, nasci e tive uma vida de abundância. Por baixo do trenó, os patins deslizam no gelo, sob o esforço dos cavalos e a insistência do cocheiro, um sussurro persistente, monocórdico como a voz de Ball. A luz torna-se progressivamente mais fraca, e o céu muda de tom, de amarelo claro para vermelho escuro. Para criar um monstro, Sr. Vinge, é preciso ensiná-lo a odiar desde cedo. O meu pai batia-me com frequência. Sendo o homem grande que era, exercia o seu poder sobre todos os que o rodeavam, incluindo o próprio filho. Quando cresci, percebi a diferença entre as diversas situações. Às vezes fazia-o em seu benefício, para dar vazão ao mau humor causado por uma adversidade qualquer. Mas também me batia quando estava de bom humor. Percebi que lhe deviam ter ensinado que era assim que se criava um filho obediente e robusto. Devia ter memórias de uma infância em que não o deixavam sentar-se numa cadeira sem derramar lágrimas, e de alguma forma, devia atribuir o seu sucesso à educação que receberá. Frequentemente, testava-me com perguntas.
Eu, com medo de responder mal, gaguejava, o que o deixava ainda mais furioso e me tornava ainda mais inseguro. Como pode reparar, nunca me livrei dessa falha. Um monstro, criado por um monstro. Consola-me o facto de não ter trazido filhos ao mundo. Nesta longa linhagem, que certamente remonta ao início dos tempos, tornei-me o último. Nem que seja apenas um parênteses no meu epitáfio, isso deve ser visto como um gesto benevolente. Bal faz uma breve pausa enquanto assente para si mesmo. Ele também me fez outras coisas. O meu pai, à noite, quando bebia e o silêncio o fazia ansiar pelo choro de uma criança. Vinge não consegue perceber se algo se altera na expressão de Bal ou se são apenas as sombras das árvores à beira da estrada que dançam sobre o seu rosto. Comecei a vingar-me, como é típico das crianças, em todos os mais fracos que não tinham forma de se defender de mim. Sapos que saltavam no lago. Cães e galinhas. Aprenderam a temer a minha fúria como eu aprenderá a temer a do meu pai. O sol esta presta desaparecer. Winch sente oar refacer. Ainda terão de enfrentar mais uma noite de inverno. Em Estocolmo, que se aproxima a cada minuto que passa, Dieter Schwalbe e os seus colegas ainda vão ter de esperar até poderem abrir o chão gelado e enterrar os mortos. Ao lado do cocheiro viaja Miquel Cardel, que não consegue ouvi-los e que tem os braços cruzados em volta do tronco para conservar o calor. No trenó, Vinge desvia o seu olhar pensativo das costas do amigo e foca-se novamente em Bal. De todos os que podia ter alvejado com a sua carabina, o cão parecia-me o menos provável. Bal não revela qualquer emoção quando responde. O Magnus fez o seu trabalho. É melhor ter uma morte rápida a perecer à fome em cima das próprias fezes quando eu não tiver mais nada para lhe dar. O guarda seu amigo disse-me que fora ali sozinho para roubar. Se não me tivesse mentido, tudo isto se poderia ter evitado. Bal sacode os flocos de neve dos ombros e ajeita as peles que lhe cobrem as pernas. A viagem ainda vai durar mais um pouco. Deixe-me contar-lhe realmente o que aconteceu. Capítulo 9. O rapaz cresce tão solitário que a palavra perde o sentido. Ainda existem pessoas à sua volta, mas ele é diferente, o último de uma longa linhagem de nobres, e com o pai a viajar frequentemente para Estocolmo, o único da sua espécie que ali vive. Distinto. Quando segue o som de risos até o quarto onde os filhos dos criados brincam uns com os outros, estes calam-se. Depara-se com os seus olhos baixos, e eles apressam-se a realizar uma tarefa qualquer noutro lugar, enquanto os pais murmuram as suas desculpas. Sente o ódio silencioso das crianças, mesmo que não o demonstrem. Habitua-se às salas vazias. Uma longa lista de preceptores ensina-lhe tudo o que precisa de saber para o futuro que desconhece, mas a educação nunca é dada com dedicação. Castigam-no como o pai fazia, seguindo as suas instruções quanto aos efeitos benéficos das punições. Fageusan é um lugar sombrio. Ninguém fica com ele mais do que alguns anos. Ninguém o vê como mais do que um mal necessário, que tem de ser suportado para ganhar dinheiro e viajar para outro lugar. Com o tempo, o rapaz acaba por esvaziar o lago de sapos, e os animais pequenos aprendem a temer o som dos seus passos. Aos poucos, começa a descobrir a história da mãe. Fageusan não é suficientemente grande para guardar um segredo para sempre. Há um piso onde não pode ir e uma porta que não pode abrir, para onde costumam ser levadas tigelas que regressam vazias. É ali que a mantém, tão morta para o mundo como no dia em que o seu pai a levou para aquela casa. Começa a investigar. Num prego que encontra dentro de um armário há um molho de chaves, enferrujado e esquecido, coberto de teias de aranha. À noite, experimenta as chaves uma a uma, untadas com sebo, e assusta-se com os sons de protesto da fechadura. Ao fim de muitas tentativas, encontra a chave certa. Ela jaz completamente imóvel sob uma coberta branca. Atravessa lentamente o quarto para não fazer as tábuas rangerem e, quando se aproxima, vê o seu rosto pela primeira vez. Parece-se com o seu. Pousa uma mão na coberta e sente o calor do seu corpo sem que ela manifeste qualquer reação. O seu olhar é vazio, mesmo quando ele se encontra à sua frente. Deita-se ao seu lado, enrosca-se no seu corpo e sente-se reconfortado pela sua proximidade. Começa a ir lá todas as noites. Aos poucos, ela começa a mudar. Em vez de se manter imóvel como se ele não estivesse ali, começa a mexer-se. Quando ele a olha nos olhos, sente que há ali um certo reconhecimento. Levanta a mão para o rosto dele e a cada noite aproxima-se mais. Em breve, o seu rosto conhecerá o toque da mão da mãe e, sempre que alisa as cobertas antes de a deixar, pensa que será no dia seguinte. Demora semanas a acontecer. Quando por fim ela consegue, a mão torce-se como uma garra, e as suas longas unhas arranham o rosto que exibe as feições do pai tão claramente como os traços dela, enquanto solta um grunhido abafado. A chorar, em choque e com medo, sai a correr do quarto. Os arranhões são profundos. Tem de mentir quando explica a sua origem. Sola volta no dia em que ouve as tábuas do chão rangerem durante a noite e percebe que ela se levantou da cama, como se o seu encontro tivesse despertado algo dentro de si, algo que estava adormecido. Primeiro, espreita pelo buraco da fechadura. Quando, por fim, arranja coragem para rodar novamente a chave, nota que ela não se dá conta da sua presença desde que mantém a distância. Passa as noites sentado no chão, encostado à parede. Deixa quando o sol nasce, meia hora antes de os criados, um casal idoso que a acompanha desde a infância, a levarem novamente para a cama e a cobrirem. Quando a meia-noite chega, ela tem de recomeçar. Demora cerca de um ano a aprender a andar suficientemente bem para conseguir chegar à janela antes do nascer do sol. E cumpre o mesmo ritual todas as noites. Aos poucos, começa a estender as mãos para as melgas que voam contra o vidro da janela, em busca de uma liberdade que conseguem ver mas não podem alcançar. A sua lentidão e paciência tornam-na uma caçadora formidável. Apanha-as uma a uma, com a mão em concha, e prende os pequenos corpos entre o polegar e o indicador. Depois aproxima-as do rosto. De seguida, arranca-lhes as asas e as patas, com paciência e cuidado para não destruir a vida que ainda se agita dentro do seu corpinho oblongo.
O rapaz vê os lábios dela moverem-se e percebe que está a sussurrar-lhes enquanto as mutila. Tem de se aproximar mais para ouvir o nome do pai. É a única vingança que lhe resta. O rapaz sente-se tomado por emoções confusas. Na noite seguinte, não regressa, deixa fazer o que tem a fazer. O frio e a febre roubam a vida da mãe nesse inverno. No parapito de janela jasum os corpos mutilados das melgas, todos enfileirados. A última ainda se mexe, dias depois de Maria vir de ter sido enterrada. O rapaz não chora sua morte. Quando o gelo começa a derreter, na primavera, Gustavo Adolfo Ball escorrega numa pedra da calçada em Estocolmo e parte o fêmur. O próprio médico do rei trata o ferimento e endireita-lhe a perna. Mas toda a gente sabe que o ar da primavera traz consigo doenças. A ferida não é grande, mas infecta. O pai fica de cama enquanto a podridão se instala e os dedos dos pés ficam vermelhos, depois pálidos e por fim pretos. Em março, o rapaz é chamado à cidade pela primeira vez, para visitar o leito de morte do pai. Gustavo Adolfo está demasiado doente para ser mudado de sítio. A dor na perna que já não é possível amputar do corpo é demasiado grande para tolerar o transporte, e o mal começou a alastrar até o abdômen pelas veias enegrecidas. Com um gesto brusco, o rapaz é levado para o quarto, onde cestos de potpourri já não conseguem disfarçar o odor da decomposição. Puseram uma cadeira ao lado da cama do pai para ele se sentar. Aí permanece durante muito tempo em silêncio devoto, diante da pilha de cobertores e mantas que estremece a cada respiração. O rosto do pai está pálido e suado, e o seu olhar tem uma expressão ansiosa e confusa. Frequentemente, deixam-no ali sozinho quando o padre tem de sair para cumprir outras tarefas. Demora muito tempo a ganhar coragem para se levantar e pegar na mão do pai. Não resta nela qualquer força. Pode abaná-la para um lado e para o outro sem que o pai consiga fazer mais do que soltar pequenos gemidos. Levanta a coberta para destapar o rosto de Gustavo Adolfo Ball, grande, corado e assustado, e pousa a sua pequena mão branca sobre a boca do pai, apertando-lhe as narinas com a outra. Surpreende-se com a facilidade com que consegue impedir o ar de entrar. Dentes impotentes tentam cravar-se-lhe na mão de um ângulo impossível. O corpo de Gustavo Adolfo extremis debaixo das cobertas, fica azul, os olhos parecem prestes ser das órbitas. O rapaz repete a ação várias vezes, mas não tem coragem de manter ali a mão durante o tempo suficiente, acabando por a levantar e deixar o pai inalar uma longa golfada de ar. Gustavo Adolfo Ball morre sozinho nessa noite. A criada de quarto que pousa um braço solidário sobre os ombros do rapaz interpreta erradamente o riso dele como choro e limpa-lhe as lágrimas de alegria com um lenço. O conselho enterra-o sob uma laje na igreja da cidade natal dos Ball, onde o seu brasão adorna as paredes e ocupa um lugar de destaque em frente ao coro, não muito longe de Fageuça. Certa noite, no início do verão, o rapaz fica acordado até toda a gente da casa adormecer, atravessa o pátio vazio e caminha pela estrada ladeada de tilhas. Se a escuridão do seu quarto é tenebrosa e assustadora, esta é de outra natureza, uma escuridão que lhe transmite calma e proteção. Acaba por chegar à igreja e encontra a porta destrancada, para benefício dos pecadores nocturnos, mas o interior está vazio e silencioso. Curva-se para o chão da igreja até conseguir tocar o nome do pai. Desaperta os botões e baixa as calças. Depois agacha-se. Na manhã seguinte, o chefe do coro encontra o pequeno monte de fezes rodeado de moscas e a porcaria espalhada por cima das letras que compõem o nome Gustavo Adolfo Ball. Limpa-o e vive o resto dos seus dias convencido de que a origem foi alguém que passou pela sua aldeia pacata, provavelmente rumo a tarefas mais urgentes na grande cidade, a sul. Para o rapaz, a sensação de triunfo não dura muito. Dorme mal, todas as noites atormentado por pesadelos em que os passos do pai se aproximam pelo corredor, do lado de fora do quarto. Com o tempo, também começa a sentir algo que nunca imaginou. Que existem coisas piores do que ser espancado e que a solidão é uma delas. Capítulo 10. É segunda-feira à tarde. Miquel Cardel põe as mãos em concha em volta da caneca de porcelana branca para se aquecer. Encontra-se com Vinge pela primeira vez desde que desceu do trenó que os trouxe de Fageuça à Praça Normal Margor e cambaleou até casa pela ponte para se lavar e tentar dormir depois de tantas horas acordado, mas a segunda parte não se concretizou. Então, ele contou-lhe alguma coisa durante o caminho? Vinge assente, pensativo. Algumas coisas. Agora está a dormir. Não sei ao certo onde vai ser o julgamento. Por precaução, mandei prendê-lo em Normal, em Castenhof, anônimo, por enquanto. Ainda não sabemos quando o Lhou vai assumir o seu posto. Prefiro manter a coisa em segredo tanto quanto possível, até ter terminado o meu interrogatório e podermos dar início ao processo. O comandante conhece-me há muito tempo. Posso entrar e sair sem ser notado. Várias horas decorreram desde que regressaram à cidade. Separaram-se depois de passarem a alfândega. Cardel ainda sente o vento cortar-lhe o rosto. Não pense que não estou grato por me ter salvado de levar um tiro na barriga e ser dado a comer a um cão, mas não compreendo por que se rendeu tão facilmente. Depois de tudo o que passamos, parece quase embaraçoso. Espero obter a resposta a essa pergunta e a muitas outras. O que vai fazer agora? Vou a Castenhof falar com o Ball. Voltamos a encontrar-nos amanhã à mesma hora. Cardel esvazia a caneca com uma careta de desagrado. Ouviu dizer que o café afasta o cansaço do corpo quando é preciso manter-se acordado e decidiu suportar o seu sabor na esperança de que seja verdade. Abre caminho até a praça por entre a multidão de apreciadores de café. Não é frequente Estocolmo fazê-lo sentir outra coisa que não desconforto, mas, para variar, a cidade é uma visão alegre. Nas memórias de Fageuça existe uma morte de um tipo que nunca imaginou, uma morte que lhe estava reservada a ele, em especial, e que contrasta fortemente com o caos da guerra que atingia todos. Não consegue dormir, agora mais do que nunca, e sente-se feliz pelo peso junto ao seu corpo, que lhe serve de distração. É a bolsa que tirou a Karsten Vicare.
Não contou todas as moedas, mas, a avaliar pelo peso, contém tudo o que foi roubado a Christopher Blix, com juros. Cardell nunca se separaria voluntariamente de uma fortuna daquelas, menos ainda em consciência. Sempre achou que os tesouros são de quem os encontra. Mas não desta vez. Este dinheiro não é seu. O ar frio fere-lhe a garganta e o nariz. Cada nova lufada é uma lembrança da vida que há pouco pensou estar prestes a perder. Tem uma missão, e, a cada passo que dá sobre a neve, sente aumentar a distância entre ele, Magnus, a carabina de Johannes Ball e Fagelson. Ball é agora um problema de Vinge, e os seus pensamentos voltam-se para as cartas de Christopher Blix. Isaac Blom disse-lhe que uma jovem as entregou à porta de Indebetowska, num embrulho endereçado a Cecil Vinge e Karsten Vicari, quando ainda não adivinhava o destino que se avizinhava, dissera-lhe que Blix deixará uma jovem viúva. Cardell trocou as calças rígidas da urina seca pelo outro par que possui, as que pertencem ao uniforme que recebeu quando se alistou na guarda e que não costuma usar. Ninguém na escada tinha água quente para partilhar com ele, portanto, teve de se contentar em limpar o corpo com a neve do pátio. Alguns miúdos de rua aproveitaram a sua fragilidade para o bombardearem com bolas de neve. As imprecações que gritou fizeram as janelas das casas em volta abanar. Ainda assim, sente-se grato pela distração. Agora que começou a mexer-se, o calor voltou-lhe ao corpo, e o humor melhorou. Segue a rua Vasterlangatan e vira à direita em direção à igreja Sorkirka. Na igreja está quase tanto frio como lá fora. O pároco ficou em casa com uma constipação, mas, com grande insistência, Cardell conseguiu persuadir um capelão a deixá-lo consultar os registros da igreja. Sim, há uma entrada em nome de Johann Christopher Blix, um anúncio de casamento recente e uma cruz junto do nome a assinalar que morreu. Uma moeda na mão trêmula do padre pode ajudá-lo a lembrar-se de mais detalhes. O jovem casal mal havia celebrado o enlace quando o noivo faleceu num acidente. A noiva já estava grávida. O padre volta os olhos para o céu. Crianças nascidas tão pouco tempo depois do casamento de pais jovens são mais a regra que a exceção. Ele e os colegas têm pena da rapariga e corroboram a versão de que o casamento teve realmente lugar antes do falecimento de Blix. Assim, a criança não é rotulada como ilegítima, e a mãe recebe o estatuto de viúva, em vez de ser perseguida como prostituta. O padre assente para si mesmo. Sabe que quebraram o sacramento, mas não crê que o Senhor se ofenda com isso. E o nome da viúva? Lovisa Ulrika Blix, nascida Tulipin. O pai tem uma taberna chamada Marcata. Está muito bem informado, para padre. O padre sorri e volta a olhar para os céus. Temos uma congregação muito sequiosa. Depois da missa da noite, o cálice está tão vazio que temos de procurar a comunhão noutros sítios. O lugar fica a poucos passos de distância, na mesma direção de onde veio. O Marcatan é uma taberna simples, com mesas feitas de barris enfileirados. Um homem mais velho de olhos claros recebe-o e põe de lado os copos que esteve a limpar com um pano úmido. Perdoe-me, mas ainda não abrimos. Não tenho comida quente para lhe oferecer. Se quiser alguma coisa, terá de ser carne fria. Não tem importância. Não vim pela comida. Vim em busca de uma pessoa chamada Lovisa Ulrika. Ela está? O taberneiro mira-o de cima a baixo com uma expressão inquisitiva. A Lovisa é a minha filha. E está em casa. Karl Tulipinabana, a Kabika. Infelizmente não. É uma rapariga muito trabalhadora, daquelas que já tinha perdido a esperança de ver na próxima geração. Lamento o tempo que o meu negócio lhe consome. Se não estiver no poço, deve estar no mercado. Se não quiser sentar-se, penso que o melhor será voltar noutra altura. Cardell fica parado, confuso, a sacudir a neve imaginária das botas. Quer que lhe transmita algum recado? Cardell hesita por um momento, enquanto sente o peso da bolsa na mão, por baixo do casaco. Não. É um assunto que tem de ser tratado pessoalmente. Prefiro voltar noutra altura. Certamente. Desejo-lhe mais sorte para a próxima.